Iniciamos um novo ano litúrgico com o tempo do advento. É o tempo da feliz espera, assemelhando-se à alegria de uma mãe que traz dentro do seu ventre uma nova vida e não fica contente completamente enquanto essa vida não estiver nos seus braços, não venha à luz. Nós somos convidados a ter essa alegre expectativa, a encher o nosso coração de alegria, para podermos de fato acolher esse Deus de amor que vem ao nosso encontro. Essa alegria, segundo a índole do advento, ela deve ser cada vez mais aprofundada, à medida que o Senhor vai chegando. Me lembra, sempre quando eu falo do tempo do advento, a figura do Pequeno Príncipe do Exupéry, que diz assim naquele pequeno, mas tão profundo livro: se eu sei que você vai me visitar às 4 da tarde, eu começo a ficar feliz desde as 3. Quer dizer, a alegria não acontece apenas no momento exato do encontro. A alegria, ela vai sendo trabalhada dentro de nós, por causa do encontro. E à medida que ele se aproxima, a alegria também vai ganhando força e preenchendo todo o nosso ser. É esse o espírito do advento que a liturgia pede que nós tenhamos no coração, trabalhamos no nosso interior. O evangelho de hoje, assim como nos últimos dias do ano litúrgico, é um evangelho de literatura apocalíptica. É o evangelho escrito na forma, é a literatura apropriada e criada para os momentos de crise, para os momentos de dificuldade. O advento tem 2 momentos. O primeiro momento fala da vinda de Jesus, através das leituras, mas fala da vinda de Jesus do primeiro domingo até o dia 16 de dezembro, relacionando a vinda de Jesus ao final dos tempos, a sua volta. E depois, o dia 17 até o dia 25, vai falar da primeira vinda. Por isso, nesse primeiro momento do advento, nessa primeira parte, nós vamos ouvir falar muito da vinda de Jesus, mas sempre nos convidando a estarmos atentos, vigilantes, para a volta de Jesus. É o que nós chamamos de parousia em grego, quer dizer a chegada, o retorno. E o texto de hoje fala dessa vinda de Jesus, a volta de Jesus. A comunidade cristã, quando Lucas escreve o seu evangelho, entre os anos 80 e 90 do primeiro século, é uma comunidade perseguida. Depois de 64, os cristãos são perseguidos violentamente em Roma. E isso vai se espalhando depois por todo o Império Romano. São mortos, torturados, lançados na prisão, servidos como refeição aos animais selvagens. Morrem das maneiras mais absurdas que nós podemos imaginar. Era, portanto, um momento de crise para a comunidade cristã, um momento em que as pessoas se sentiam desamparadas, vendo tantas e tantas pessoas morrendo em nome de Jesus,
e parecia que o Império Romano era o senhor de tudo, que o imperador era, como ele mesmo se autoproclamava, um verdadeiro Deus, porque ele vencia e os cristãos aparentemente estavam sendo derrotados. Essa forma literária vem animar, lembrando que o Cristo que se encarnou, que morreu na cruz, que ressuscitou e que voltou para a glória, não se afastou de nós, continua acompanhando o seu povo, continua fortalecendo na sua caminhada. E os cristãos não podem se esquecer de que o Deus verdadeiro, esse é quem vence. E ele vence e virá mostrar a sua vitória sobre esse cosmos imenso que parece senhor de tudo, como pensam alguns, mas que também deixará de existir. O amor de Deus por nós é maior que o universo. O universo acaba, mas o amor de Deus não. E os cristãos precisam ter clareza disso, para não desanimar diante das dificuldades. É interessante que o Evangelho diz assim, que é preciso que quando a gente perceber esses momentos de crise, de perseguição, que nós, reconhecendo a presença de Deus na nossa história e na nossa vida, levantemos a cabeça, isto é, manifestemos confiança, porque a nossa libertação, a nossa redenção se aproxima. É interessante que o termo grego que aparece no texto, litrosis, significa originalmente a libertação que é conseguida através do pagamento de uma dívida, de o pagamento de um resgate, como se fazia com os escravos. Pois bem, alguém pagou a nossa dívida, alguém saldou esse resgate que era exigido, e esse alguém é o próprio Deus, na cruz oferecido e ressuscitado. São Lucas diz, esse Deus que pagou a nossa dívida com o seu próprio sangue, ele pagou e quer todos que ele libertou junto dele. É esse Deus, Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, que é vivo, está vivo e é vencedor, vitorioso. Não podemos duvidar disso. Mas como é que nós podemos manter viva essa verdade dentro de nós? Diz ele no texto, é preciso ficar atento. Algumas traduções dizem, é preciso ficar vigiando. O verbo grego que aparece é o verbo agripneo, que significa, é preciso que a gente não esteja dormindo. É preciso que nós não estejamos dormindo, mas não é realizando o repouso necessário que todas as noites nós experimentamos para que mente e corpo sejam revigorados. É não dormir do ponto de vista teológico, não dormir como cristão, não esmorecer. Ser cristão é viver essa confiança plena no amor de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É viver sempre, é não deixar que a crise nos abata e que a crise nos afaste de Jesus. O nosso Deus garante a cada um de nós vida, e garante vida porque Ele é puro e infinito amor para com todos. Vamos então pedir a Ele que Ele nos mantenha acordados permanentemente, isto é, vivendo a nossa fé no dia a dia,
como cristãos que procuram fazer a sua vontade, como cristãos que procuram viver segundo o amor, isto é, servindo, socorrendo, ajudando a cada irmão, porque é em cada pessoa humana, sobretudo, que o Cristo que se encarna quer fazer morada. Aceitando esse Deus de amor, confiando que esse amor é maior do que tudo, vence tudo e vence todos e nos garante vida plena, vamos ficar em pé, por favor, e professar no Deus de amor que Jesus revelou a nossa fé.